A fascinante história de como a Bíblia chegou nas mãos de pessoas comuns começou alguns anos antes da Reforma Protestante, depois de um longo período em que a palavra de Deus ficou presa ao latim e à classe mais instruída. E o portal Guia-me está em Londres para contar a história por trás da tradução do livro mais vendido do mundo. Os primeiros manuscritos bíblicos escritos à mão em inglês foram produzidos em 1380 por John Wycliffe, teólogo e professor da Universidade de Oxford. Wycliffe era conhecido por toda a Europa por sua oposição à igreja organizada, que ele acreditava ser contrária à Bíblia. Com a ajuda de seus seguidores, Wycliffe produziu dezenas de cópias das Escrituras, que foram traduzidas para o inglês da Vulgata Latina. O Papa ficou tão furioso que 44 anos depois da morte de Wycliffe, ele ordenou que seus ossos fossem desenterrados, queimados e espalhados em um rio da Inglaterra. Seguidores de Wycliffe, John Huss, promoveu ativamente suas ideias. Ele foi queimado na fogueira em 1415, com as Bíblias manuscritas de Wycliffe sendo usadas como material para o fogo. Estudiosos dizem que as últimas palavras de John Huss foram: em 100 anos, Deus levantará um homem cujos pedidos de reforma não poderão ser suprimidos. Quase 100 anos depois, em 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses que deram início à Reforma Protestante. Em 1496, John Colet, outro professor de Oxford e filho do prefeito de Londres, começou a ler o Novo Testamento em grego e a traduzi-lo para o inglês, tanto para os seus alunos em Oxford, quanto também para o público da Catedral de São Paulo, em Londres. Segundo estudiosos, as pessoas estavam com tanta fome de ouvir a palavra de Deus em seu próprio idioma, que mais de 20 mil pessoas dentro de 6 meses entraram na igreja para ouvi-lo e outras ficaram de fora tentando entrar. Hoje, a Catedral de São Paulo continua sendo a principal igreja de Londres, mas aos domingos de manhã o número já é bem menor. Cerca de 200 pessoas atendem aos cultos dominicais aos domingos de manhã e a maioria delas é turista. Em 1525 surgiu William Tyndale, um estudioso inglês que se tornou uma figura de destaque na Reforma Protestante. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia diretamente de textos hebraicos e gregos e também foi o primeiro a citar o nome de Deus, Jeová, no inglês. Tyndale foi julgado sob acusação de heresia em 1536 e foi estrangulado e queimado. Suas últimas palavras, ditas em alta voz, foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Essa oração seria respondida 3 anos depois, em 1539, quando o rei Henrique VIII finalmente permitiu e até financiou a impressão de uma Bíblia em inglês que ficou conhecida como a Grande Bíblia. No reinado de James, pela primeira vez, a maioria da nação inglesa se sentiu protestante.
Em 1611, 47 estudiosos concluíram a produção da Bíblia King James, baseados em Tyndale. Uma estimativa sugere que o Novo Testamento na versão King James é 83% de Tyndale e o Antigo Testamento é 76% de Tyndale. Hoje, muitos protestantes desconhecem sua própria história. No entanto, a Bíblia King James acabou sendo uma tradução excelente e precisa e se tornou a Bíblia mais vendida de todos os tempos. Não se sabe exatamente quantas Bíblias King James foram publicadas ao longo dos séculos, mas especialistas dizem que provavelmente são na casa dos bilhões. Hoje, a Bíblia está na mão de pessoas comuns em todo o mundo, levando vida e verdade.